Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Eu sou Clésio Firmino e este é o canal Templos do Santo Espírito de Deus. Eu não sei como você se encontra no dia de hoje, mas eu te convido a estar comigo. Se você chegou até essa mensagem, ouça toda essa mensagem que Deus quer falar contigo através da sua santa palavra. Às vezes nós colocamos nosso pensamento em tantas coisas e acabamos esquecendo de voltar para Deus, de ouvir a palavra de Deus, que é o que vai nos fortalecer. Os problemas eles vêm, meus amados irmãos, os problemas eles vêm para nos afligir, mas o Senhor está sempre de ouvidos bem abertos ao nosso clamor. Ele está sempre pronto para estender os seus braços àqueles a quem o recorrem. Amém? Então hoje meditaremos no Salmos número 35, que traz como título: Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria dos ímpios e súplica para que Deus julgue os ímpios. Amém, meus queridos? Então eu peço para que vocês me acompanhem aqui na leitura destes Salmos, a partir do versículo 1 em diante, que está escrito assim: Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Seja como a pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenham-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram. Caiam eles nas nossas mesmas destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tomaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a ti, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fosse meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isso? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os seus olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e diz: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o vistes, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração: eia, sus, alma nossa. Não diga: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegre-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Glórias a Deus por estes salmos, 28 versículos, meus amados irmãos, mas são salmos onde Davi pede o castigo dos ímpios. Muitas vezes você vai parar e vai refletir e vai dizer assim: olha, mas eu aprendi que nós não devemos desejar o mal para ninguém. Meus amados, desejar o mal é uma coisa, pedir justiça é outra. Davi estava aqui pedindo justiça da mesma forma que ele estava sendo acometido pelos seus inimigos. Os inimigos não estavam pedindo para Deus, eles estavam fazendo, eles estavam perseguindo
perseguindo a Davi. Então, quando nós somos perseguidos, nós podemos sim pedir justiça a nosso favor. Porque se nós estamos certos, se nós não estamos praticando mal, nós devemos ter como auxílio nosso Deus. Então, Davi ele chega a Deus e diz: olha, que não seja envergonhado eu, mas ele seja envergonhado, porque eles estão perseguindo um servo do Senhor. Então, Davi entra na presença de Deus e ele diz aqui no versículo 13: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era de pano de saco, humilhava minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Ou seja, ele entrava na presença de Deus, ele jejuava, ele orava, ele pedia misericórdia. Enquanto isso, os inimigos dele estavam zombando dele. Imagina dizer assim: esse é um coitado, ele fica pedindo a Deus, ele fica clamando a Deus, mas Deus não vai ouvir. Só que Davi, ele tinha uma fé infinita. Ele sofria, mas ele buscava. E quantos hipócritas tem, como ele está dizendo no versículo 16? Hipócritas zombadores nas festas, que rangem os dentes contra aqueles que buscam a Deus. Então é contra esses que Deus vai fazer justiça. E você pensa que Deus não faz justiça por você não, meu irmão? Você pensa que Deus não faz justiça por você não, minha irmã? Deus faz justiça por você. Basta você clamar. Você é servo do Senhor, você é serva do Senhor. Basta você clamar diante de Deus. Você não precisa lutar contra os seus inimigos, porque Deus luta por você. Grande é a tua luta, mas o Senhor pode se levantar a teu favor. Ele pode se levantar a teu favor, da mesma forma que se levantou a favor do rei Ezequias. Essa história se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Eu quero que você acompanhe essa história depois, para você ver o que Deus faz pelos teus servos. O rei Senaqueribe estava assolando aquelas terras, já tinha tomado tanta terra e ameaçava entrar numa terra pequena, uma terra simples, chamada Judá. O rei Senaqueribe ele não afrontava o rei Ezequias. Ele afrontava era Deus. Ele estava ali afrontando a Deus, dizendo: olha, quem é o teu Deus? Por acaso o teu Deus vai te livrar? Eu já tomei tanta cidade, falta só a sua. Por acaso Deus vai te livrar? Mas a diferença está, meus amados irmãos, em entrar na presença do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que o rei Ezequias, ele se vestiu de pano de saco, ele jejuou, ele fez com que todos aqueles que estavam ao seu lado entrassem da mesma forma, jejuasse, orasse. Então enviou mensageiros a um profeta chamado Isaías, e Isaías diz assim: peraí, o Senhor manda te dizer o seguinte: não é contra você que eles afrontaram, não foi contra você que blasfemaram, foi contra o Deus de Israel. Enquanto está afrontando a tua pessoa, meus amados irmãos, é uma coisa. Quando eles começam a achar que você serve a qualquer Deus, é outra coisa. Quando você começa a clamar por Deus, Deus se levanta. A todo momento aquele rei vinha e blasfemava, dizia: quem é o teu Deus para te livrar das minhas mãos? Mas aí Deus manda dizer da seguinte forma: se ele conquistou todas as outras cidades, se ele conseguiu tomar todas as outras cidades, foi porque eu fiz ele tomar, mas nessa cidade não entrará. E você sabe o que aconteceu, meus amados? Vá lá ler na Bíblia, Isaías 37. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou um anjo naquele arraial, e você pode dizer assim: que maldade. Maldade se coloca na pele, meus amados irmãos, de quem está em sofrimento. Aquele anjo entrou naquele arraial naquela noite e matou 185 mil soldados. Olha a grandeza de soldados. A nossa cidade tem 45 mil habitantes. Dá uma olhada, mensura, veja a quantidade de soldados que Deus matou porque alguém veio e blasfemou do teu santo nome. O inimigo vem e zomba de você. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Naquela noite, 185 mil soldados foram mortos pela mão de Deus, através de seu anjo. E aquele rei que se sentia ser grande, chamado Senaqueribe, ele teve que sair fugido. Ele teve que fugir, meus amados irmãos. Porque quando Deus se levanta, a terra estremece. E a palavra de Deus diz que aquele rei Senaqueribe, rei da Síria, ele se retirou e voltou e ficou lá na cidade de Nínive. A palavra do Senhor disse: olha, lá ele morrerá. E foi justamente isso que aconteceu. Seus próprios filhos o mataram ao fio da espada, meus amados irmãos. Que o que acontece é isso. O que Davi está falando para nós nesse salmo? Davi está dizendo aqui no versículo 26: envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegrem com o meu mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. E o que aconteceu com esse rei foi justamente isso, uma grande confusão. Além de morrer 185 mil soldados numa noite, virou aquela confusão entre famílias e os próprios filhos mataram ele. Tudo para defender os teus servos. Eu te apresento um Deus de justiça nessa manhã, mas você tem que estar com retidão diante dele. Deus não sente prazer na morte do ímpio. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Deus quer que todos se salve, mas eu estou te apresentando um Deus de justiça que não tem piedade daqueles que levanta contra os seus servos. Se coloque na presença de Deus. Você não precisa lutar contra
ninguém. Você não precisa ofender ninguém. Mas esses que estão te ofendendo, eles estão na mira de Deus. Porque Deus falou com aquele rei naquele dia: nenhuma flecha vai ser preciso ser atirada. Você não precisa atirar contra ninguém. Você não precisa combater contra ninguém, porque Deus combaterá por você. Seja lá qual for a tua aflição nesta manhã, se coloque na presença de Deus. Adore em espírito e em verdade. Clama a este Deus, porque Ele está aqui para te ouvir e fazer justiça a teu favor. Não importa o tamanho da sua luta. Para mim, a sua luta pode ser pequena, mas você conhece a tua luta. Para você pode ser uma coisa grande. Deus está aqui para te ajudar a resolver os seus problemas. Não tenha medo de clamar a Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Às vezes você fala: não, mas é tão pouco, eu não estou conseguindo, e está grande para você. Se coloque na presença de Deus para que Deus te ajude nessa manhã, meu irmão. Se coloque na presença de Deus para que Deus te ajude nessa manhã, minha irmã. Não importa o tamanho da tua luta. Volto a repetir: Deus é amor, mas Deus é justiça também. Nesses Salmos, Davi pede justiça, pede castigo aos ímpios, e Deus faz justiças por seus escolhidos. Eu deixo aqui os Salmos 35 que nós lemos, e eu deixo também a passagem de Isaías 37. Não deixe de voltar lá e conhecer essa história, para você conhecer o Deus a quem você serve. Ele está aí para fazer justiça por você. Se essa mensagem fez sentido para a tua vida, eu peço para que você não a retenha, você compartilhe em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações para que o YouTube te entregue uma nova mensagem todas as manhãs. E assim você nos ajuda a propagar a palavra do Senhor através do canal Templos do Santo Espírito de Deus. Amém, meus amados? Vamos então orar para que Deus venha nos abençoar grandemente nessa manhã. Se você não tem fé, eu uso a minha fé por você nessa manhã. Apenas feche os teus olhos e ouça a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus entramos na tua presença, glorificando o teu santo nome, porque tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor para que venha perdoar os nossos pecados, porque somos falhos, Senhor Jesus. E eu clamo ao teu Santo Espírito para que a gente venha ter mais fé em ti, Senhor Jesus, que é um Deus de justiça, que está aí fazendo justiça por nós. Obrigado, papai querido, por se levantar a nosso favor. Obrigado, papai querido, por estar caminhando conosco em momentos de dificuldade, em momentos que estamos atravessando pelo vale. Muito obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, pelos Salmos número 35. Grandioso és tu, Rei dos reis e Senhor dos exércitos. Eu vos peço para que o Senhor venha visitar a vida de cada irmão que acessou essa mensagem. Eu vos peço para que o Senhor visite a vida daqueles que estão enfermos, num leito de hospital, ou acamado em suas casas. Senhor, venha trazer o teu bálsamo, Senhor Jesus, e refrigere a alma dessas pessoas. Faça justiça pela vida de cada irmão que tem te clamado, Senhor Jesus. Nós somos carentes das tuas misericórdias. Nós não precisamos vingar de ninguém que está nos afrontando, Senhor Jesus, porque nós temos a um Deus que faz justiça por nós. Sabemos que o Senhor não tem prazer na morte, Senhor, de ninguém, antes que se salve, Senhor. Mas eu vos peço para que o Senhor não deixe, não permita que ninguém se levanta contra os teus ungidos. Abençoe minha esposa, meus filhos, abençoe, Senhor, toda a minha família e aqueles que acessarem essa mensagem, principalmente, Senhor Jesus. É assim que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Meus queridos irmãos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu encerro essa mensagem com 2 Coríntios 13:13, que está dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.